Olá, pessoal, tudo bem? Seja todos muito bem-vindos, muito bem-vinda ao programa Viva de Bolos. Para mim é uma imensa alegria estar aqui compartilhando com vocês parte do meu conhecimento. E se você gosta de confeitaria, tem interesse de viver da confeitaria como eu vivo, então fique ligado que eu vou colocar bastante conteúdo sobre esse assunto. Já se inscreva no canal, já ativa o sininho para quando eu colocar vídeo novo, você já ficar sabendo, porque os vídeos que eu coloco aqui são vídeos exclusivos para quem quer trabalhar na confeitaria. Eu quero começar a trabalhar na confeitaria, eu quero fazer bolo em casa, então vídeos para esse tipo de pessoas, tá? Gente, e nesse programa Viva de Bolos, eu ensino pessoas comuns como eu a faturar R$6.000 vendendo bolo. E o melhor, nem precisa ter loja física, em casa, tá? Aqui eu ensino tudo, como prepara, como você vende, como você faz para vender bastante, tá? Te dou todas as dicas, então fica ligadinho aí, tá, pessoal? E para quem não me conhece ainda, eu sou a chefe André Gasoli. Eu sou especialista em bolos caseiros, gente, e hoje eu vivo única e exclusivamente de bolo e vim aqui ensinar você a fazer o que eu faço. Gente, e o tema de hoje da nossa aula é aquela maratona que eu comecei, quem viu os vídeos passados, essa aqui já é a quarta aula, quem não assistiu ainda, olha aí no YouTube, que tá tudo no canal do YouTube, tá? A primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, e essa é a quarta aula. Essas aulas, gente, eu ensino a você a fazer produtos para aumentar as vendas. Gente, e nesta aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre o quarto produto que eu havia prometido para vocês, 5 produtos que eu vendo, que eu faço, que é da minha vivência, tá? Então a gente já tá no quarto produto. Para complementar na venda, a gente já vende o bolo caseiro e com esse produto a gente aumenta nosso faturamento mensal, tá? Então, pessoal, assim, você pode estar perguntando agora, Andréia, quando que eu posso começar a vender esse produto, esse quarto produto? Para quem que é esse quarto produto? Então, vou explicar tudo para vocês. E por que eu devo vender esse quarto produto? Então, eu vou explicar tudo para vocês, tá? Direitinho, fiquem ligados. Gente, e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês, para esclarecer por que muitas boleiras que eu conheço, que graças a Deus eu ajudei, já mudou, né? Mas que chegando em mim e fala assim, André, eu vendo bolo caseiro, mas eu não vejo tudo isso que você fala, não dá todo esse lucro que você fala, eu não consigo faturar o que você diz que eu posso faturar. Aí o que acontece, gente? Eu tenho que explicar uma coisa, que quando a gente começa a vender bolo caseiro, não quer dizer que a gente vai vender só aquele bolo simples, gente. Aquele bolo de café da tarde simples, sabe aquele sequinho, um fubá, por exemplo? Só o bolo de fubá, não. A gente vai vender o bolo de fubá, que é um valor, que é um X. Desse bolo de fubá, a gente pode fazer um bolo de fubá com limão, que já dá um X a mais. Então, a gente tem que ir agregando valores nesse bolo, tá? É a mesma coisa de você ir numa loja e comprar um sapato. Você vai na loja comprar um sapato, chegar na loja só tem um sapato para vender? Não, gente, tem a meia, tem aquele acessório para colocar o sapato, tem tudo, porque ali a pessoa que está vendendo, ela vende o sapato, mas ela agrega valor naquele produto. Assim é a gente com o bolo. A gente começa a vender o bolo caseiro, que nem eu comecei, eu tô falando de mim, gente, a minha vivência, tá? Eu comecei a vender bolo caseiro simples. Depois, com o tempo, eu fui vendo a necessidade do meu cliente. O meu cliente, ele queria um bolo caseiro, mas ele queria com cobertura. E de repente chega um cliente para mim e fala assim, vai ter o aniversário do meu pai, só que o meu pai gosta de bolo simples, eu não quero com aquele chantilly, com aquelas coisas todas. Dá para você fazer um bolo caseiro com cobertura e com mais algumas coisas em cima, umas frutas, porque tudo isso agrega valores, gente. Então isso é muito importante.
A gente trabalha com bolo caseiro, quando eu falo assim, que você vai faturar R$6.000 vendendo bolo caseiro, você vai faturar R$6.000 sim vendendo bolo caseiros. Só que não somente o bolo caseiro, exatamente só o bolo caseiro. Aqui você pode agregar coisas que vai aumentar muito mais o valor que você vai ganhar mensal. Por exemplo, a primeira aula que eu dei, que é o meu produto campeão de venda, gente. É um produto assim, com custo muito baixo mesmo, e que eu vendo muito, que é o pão caseiro, gente. Pão caseiro eu vendo todos os dias. Todos os dias tem gente querendo meu pão caseiro. E quando acaba, às vezes acaba cedo, ainda mais final de semana, o pessoal reclama. Tem gente que já começa a me ligar na quarta. Andréia, vai ter pão caseiro na sexta? Já deixo o meu encomendado. Chega na sexta-feira, eu já tô com uma lista de mais de 20 pão só encomendado. Fora o que eu já faço para quem não encomenda, para quem passa rotativo e pega, entendeu? Então, quando eu falo de agregar um produto para aumentar a renda no final do mês dos bolos caseiros, isso é muito importante, gente, é muito importante mesmo. Mas para a gente começar a introduzir esse segundo produto, a gente já tem que ter uma carteira de cliente, a gente já tem que ter um cliente ali para você oferecer um segundo produto. Temos que começar devagar e com calma, tá? Dependendo do produto. Que nem hoje eu vou ensinar para vocês o bolo de pote. Você não pode chegar na segunda-feira e fazer um monte de bolo de pote, entendeu? Porque bolo de pote é um produto que a gente vende mais nos finais de semana. Tem produtos que a gente vende, quinta, sexta, sábado e domingo. É o que sai mais, entendeu? Então, na quinta-feira, você já pode preparar a sua produção para o final de semana. Você produz o que o seu cliente encomendou e mais um pouco para os clientes que vai chegar pedindo, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte. Produtos que a gente pode fazer todos os dias, que é, no caso, o pão, que eu falei para vocês, que eu ensinei para vocês. O biscoito, né? Aquele biscoito amanteigado, também é um produto que vende bastante. Então, essas coisas a gente pode fazer para vender todos os dias. Já o bolo de pote, não. A gente pode fazer assim, se tem uma encomenda, o cliente encomenda, eu quero hoje, segunda-feira, e você faz para segunda-feira. Mas é um produto que a gente vende mais no final de semana, tá, pessoal? Gente, agora eu vou falar um assunto com vocês muito importante, tá? Porque o nosso programa aqui, Viva de Bolos, como eu tô falando sempre para vocês, não vou cansar de falar, é um programa para a gente ganhar dinheiro, tempo e dinheiro. Aqui a gente não tá aqui para perder dinheiro nem perder tempo, tá, pessoal? Então, todo mundo que está vendo essa aula, que está envolvido nesse programa, é para ganhar dinheiro e ganhar tempo. Aqui a gente não perde dinheiro, não perde tempo, tá? Então, até onde você pode agregar produtos para vender junto com o seu bolo caseiro? Lembrando que o carro-chefe nosso aqui é o bolo caseiro. Mas até onde você pode colocar mais produtos? André, eu posso colocar o que eu quiser, eu posso colocar a bala de coco, que é maravilhosa, né, gente? Aquelas balas de coco caseira, eu posso colocar pão de mel, posso colocar trufa, pode colocar isso. Gente, não. O ideal pra gente que tá trabalhando em casa, que é o nosso caso, é a gente vender os produtos certos, os produtos que a gente sabe que a gente vai vender e que a gente não vai perder dinheiro. E tem que fazer coisas que a gente vai dar conta. Não adianta você inventar lá mais 15 produtos junto com o seu bolo e o seu cliente vir pedir, você não tem, porque você sozinha você não vai dar conta de tudo aquilo, entendeu? Então a gente tem que ter o produto certo, ter o dia certo, que nem eu tô falando para vocês, vou falar do bolo de pote, porque é a aula que eu vou dar hoje. Que o bolo de pote é um produto que eu vendo bastante, mas a gente começa a vender ele mais no final de semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira é muito pouco. Aí você acostuma o seu cliente que você tem bolo de pote na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Nossa, gente, estoura. Chega o fim do mês, seu faturamento, eu tô falando aqui de 6 mil, mas você pode colocar muito mais, tá? Então, prestar muita atenção nisso. Não inventem.
Ai, que a minha amiga ali faz uma bala de coco maravilhosa e ela vende muito. Deixa ela fazer a bala dela. Você vai trabalhar com o seu bolo e com os seus produtos que você tem certeza que você vende e que o seu dinheiro não vai ficar parado, porque aqui a gente não tá para deixar dinheiro parado. A gente tá para gerar dinheiro, tá, gente? Para gerar fluxo de caixa, tá? Esse é o assunto que eu quero falar para vocês. Vai começar a fazer o bolo caseiro. André, eu já comecei a fazer o bolo caseiro, então siga essa dica minha, siga essas aulas minhas dessa maratona. São apenas 5 produtos. Produtos que vendem de verdade, produtos que eu vivi, que eu vendo, que eu sei, é certeza, a gente fez, vendeu, tá? Então não fiquem olhando as outras pessoas, pensando, se eu colocar 15 coisas eu vou vender mais, não, porque você vai perder dinheiro, tá bom? Pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje, que é a parte que eu mais gosto, que é mão na massa. Eu adoro mão na massa. E hoje a gente vai preparar, na nossa 4ª aula, o bolo de pote, gente. Olha que coisa mais linda, que delícia de bolo, Esse aqui é o nosso bolo de pote. E eu vou ensinar você a fazer esse bolo de pote. Gente, o bolo de pote é um bolo muito vendido e muito procurado. Quando lançar esse bolo, eu não vou saber falar para vocês quem lançou, mas quem teve a brilhante ideia, mas foi uma ideia maravilhosa, que chegou com tudo, tá? E é campeão de venda, gente. Às vezes a pessoa tá na casa dela, lá na TPM, ou com uma vontade de comer um doce, e não quer comprar um bolo inteiro, não quer ir pro fogão fazer. O cliente compra um bolo de pote desse, e fica super satisfeito, tá? Só que assim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for preparar o nosso bolo de pote, tá? Tem uns cuidados muito importantes que a gente tem que tomar. Primeiro cuidado, gente, frutas. Vai colocar fruta fresca no seu bolo? Eu quase nunca trabalho com bolo de pote com fruta fresca. Eu trabalho assim, só se for de sábado, que eu sei que vai vender tudo, tá? Se você vai usar fruta fresca, que nem o morango, que é o que mais usa, né? Fez o bolo hoje, você tem que vender hoje, porque a fruta fresca, gente, ela diminui o tempo de vida do bolo e pode azedar o bolo. Se você fizer um bolo hoje com frutas, com morango no meio aqui e colocar para vender daqui 2 dias, não vai dar certo, gente, vai dar ruim, não faça isso porque não dá certo. Outra coisa, a gente prepara o bolo, vocês vão ver aqui que eu vou, na hora que eu preparar, a gente molha esse bolo com uma caldinha. Calda de leite, gente, eu não uso calda com leite, porque o leite é um produto que azeda. A minha calda para o meu bolo, é água com açúcar, tá? Eu ponho 100 ml de água, 2 colheres de açúcar, fervo e deixo aqui, Eu uso isso aqui para molhar o meu bolo. Por quê? Porque isso aqui vai para casa do meu cliente. Eu não sei como que ele vai armazenar isso aqui na casa dele. Se ele vai colocar na geladeira, ou se ele vai chegar e vai deixar em cima da pia. Eu não sei, a gente não sabe. Cliente é assim, gente. Por mais que a gente fala, que a gente explique, o cliente sempre no final ele quer ter razão. Então a gente tem que estar sempre na certeza do que a gente está fazendo é uma coisa correta e para passar segurança para o nosso cliente, porque isso é muito importante. Não adianta o cliente vir comprar um bolo de pote seu, aí chega e fala assim para você, eu vou guardar esse bolo para mim comer amanhã, por exemplo. Dá até amanhã? Dá. Esse bolo aqui tem validade de 5 dias, tá? Só que o cliente não falou para você se ele vai guardar na geladeira ou não vai guardar na geladeira. A sua obrigação é falar assim, olha, dá para você guardar, dá para você comer daqui 2, 3 dias, só que esse bolo, ele é molhado com leite, então você tem que guardar na geladeira, entendeu? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, dificilmente eu molho meus bolos com leite, tá? Meus bolos são tudo molhados com água e açúcar, até os bolos de aniversário também. Eu molho com água e açúcar para não correr esse risco. Porque um cliente insatisfeito, gente, olha, é o fim, viu? Um cliente satisfeito, eles assim leva para frente, tá? Então, tomar cuidado com as frutas frescas. André, mas eu quero usar morango no meu bolo de pote. Então, você faça uma geleia de morango,
Você prepara uma geleia de morango, aí você coloca no recheio do seu bolo e na hora de você, no dia que você for entregar para o cliente ou você for vender, você pega a fruta e coloca aqui em cima, uma fruta em cima, tá? E pronto, acabou. Não inventa de colocar fruta dentro do bolo porque azeda o bolo, tá? Se você não fizer corretamente, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês. Vou preparar o meu bolo de pote. Por quanto que eu posso vender o meu bolo de pote? Aí, gente, depende de muita coisa, tá? No final desse vídeo eu vou falar quanto que eu gastei no meu bolo, mas aí depende muito da embalagem, tá? Porque o custo do bolo, desse bolo aqui, ele é muito baixo. Vocês não vão acreditar quanto que eu gastei para fazer uma massa de bolo dessa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Uma receita do meu bolo, que tá aqui pronto já, ó. Essa receita aqui, eu consegui fazer 10 bolos desse aqui, tá? Com essa receita, tá? Então, o custo é muito baixo. O que vai valorizar o seu bolo, o que vai dar o preço pro seu bolo, é o tipo de recheio que você vai usar, que tem que estar no papel, e a embalagem do bolo, a embalagem que você vai usar. Olha essa embalagem que linda, ó. Ela tem uma tampinha aqui, ó. Ela fica bem bonitinha, né? Mas tem gente que já usa aquelas embalagens que fecha aqui tudo bonitinho também, né? Então depende muito da embalagem e do seu recheio, tá? E essa era uma dica muito importante que eu queria falar para vocês. Vamos começar o nosso bolo de pote e no decorrer dessa aula eu vou falando para vocês alguma coisa que eu for lembrando que é importante para mim falar, tá? Gente, tem pessoas que fazem bolo de pote e fazem bolo na batedeira, bolo amanteigado, mas aqui a gente não vai fazer assim, tá? A gente vai fazer um bolo simples, um bolo gostoso, tá? Porque a gente está falando de um produto que a gente está fazendo para vender da nossa casa. Então, muitas das vezes a pessoa não tem dinheiro para investir numa batedeira agora. André, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para investir numa batedeira. Sendo que com o liquidificador, que nem eu falo para vocês fazem bolos maravilhosos, como esse aqui que eu vou ensinar para vocês fazer agora, tá bom? Então vamos lá. Olha só, aqui no liquidificador a gente vai colocar o leite, tá? A gente vai colocar o óleo. A gente vai colocar os ovos. Lembrando sempre, gente, quebrar o ovo um a um, tá? Para não correr o risco de perder a receita. Ó. Coloquei os ovos. E agora eu vou colocar o meu açúcar, tá? Gente, é isso aqui, tá? Para nossa receita. Por exemplo, André, eu quero saborizar esse bolo. Eu quero fazer um bolo de pote, mas com a massa de laranja. Posso? Pode. No lugar do leite, você coloca a laranja. Dá super certo o suco de laranja, tá? Pode ser suco concentrado, pode ser suco natural. Eu sempre opto pelo natural. Todo mundo sabe disso, né? Quero fazer um bolo de pote, mas eu quero quero fazer de limão. Posso colocar o suco de limão? Pode. Pode colocar o suco de maracujá? Pode. Você pode trocar o leite aqui pela fruta que você quiser, tá? Porque fica bem legal. Às vezes você quer fazer um bolo de pote com um brigadeiro de laranja, que é maravilhoso. Aí você faz a massa de laranja e ainda o brigadeiro de laranja. Gente, fica show de bola e vende muito. Por quê? Porque o cliente quer novidade. O cliente, ele não quer a mesmice. A mesmice tem em todo lugar. O cliente quer coisa nova, entendeu? Nossa, mas bolo de pote tem em todo lugar. Tem. Mas bolo de pote com brigadeiro de laranja tem em todo lugar? Bolo de pote com bicho de pé tem em todo lugar? Não tem, gente. Então a gente tem que inovar, a gente tem que inventar coisas novas para a gente vender muito e sempre, tá? Então vamos bater aqui no liquidificador. Vocês sabem já, né, que eu já falei. Vamos colocar aqui, vamos esperar processar bem, e aí depois a gente desliga e coloca na nossa bacia, do nosso bowl, como você quiser chamar.
Gente, processou, bem processado, ó. Aí eu coloco aqui, tá? E vou colocar a farinha de trigo. Ó. A farinha. Sempre mexendo, gente, nunca batendo, tá? A massa, a gente mistura a farinha, a gente mistura, a gente não precisa bater, tá? E nem antigamente as nossas mães falavam, eu vou bater um bolo. Realmente elas batiam, tá? Então, só que a gente não bate, a gente só mistura aqui, ó. Misturei, ó. É que eu tô conversando com vocês, mas pensa, gente, é super rápido para preparar um bolo desse, gente. Muito rápido. Você prepara o bolo e no mesmo dia você já pode montar o bolo. Aqui o fermento, ó, tá? Lembrando, pessoal, que eu já tô com o meu forno pré-aquecido, 180 graus, tá? Isso é muito importante. Vai começar já a colocar as coisas no liquidificador, já liga o forno 180 graus, tá? O meu já tá ligado ali, tá? Gente, olha a massa como fica linda, tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês, muito legal, muito importante. André, eu posso, na hora que eu for preparar essa massa para fazer o meu bolo de pote, eu posso fazer já 2 massas, 3 massas e congelar essa massa para quando eu for montar o meu bolo de pote, já tô com a minha massa pronta? Pode. Pode fazer isso que dá super certo, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar minha massa na forma, aqui eu coloquei um guardanapo, papel toalha, tá? Para facilitar na hora de eu tirar. Você pode untar com farinha, você pode colocar papel manteiga. Aqui é do jeito que você achar melhor. Só evite untar dos lados, tá? Porque quando o bolo assa, ele tende a vir para frente. Quando ele tá untado do lado, ele não gruda nas paredes, tá? Então, o ideal é untar só o fundo, ou colocar um papel toalha, ou colocar um papel manteiga, né? Que é o mais usado. E vamos que vamos, né? Ó, aqui a gente coloca na nossa forma, tá? Olha que massa linda, gente. Olha só. Aqui você é da sua escolha. Se você quiser fazer uma massa com chocolate, também uma massa de chocolate também. Não tem erro, tá? Ó. Aí eu venho acertando minha massa aqui, ó. Levo no forno 180 graus. Como esse bolo aqui é uma massa mais pesadinha, tá? Que coloca um pouco mais de farinha, então ele assa mais rápido, tá? Não é um bolo muito líquido. O meu ficou 35 minutos, aí depende do seu forno. Dá isso, dá uns de 30 a 35 minutos, tá, pessoal? Aí a gente vai fazer o quê, ó? Aqui a gente vai levar pro forno. Eu tenho um bolo que é a mesma receita que eu dei, é a mesma aula, tá? Esse bolo é dessa aula que eu dei pra vocês, ó, que já tá assado, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente monta esse bolo, tá? De pote. Muito importante. Eu não vou cortar esse aqui porque eu tenho um aqui, ó, tá? Então vamos lá, gente, assim. Eu posso usar meu bolo esfarelado assim, ó, tá? Pegar esse bolo e fazer assim com ele, esfarelar ele. Ou também eu tenho a opção de pegar o cortador e cortar aqui, ó. Só que quando eu corto aqui, eu gosto de trabalhar com o bolo assim. Por quê? Porque quando eu corto com o cortador, vou cortar para vocês verem que depois eu vou esfarelar todo ele, tá? Quando eu corto com o cortador, vocês veem que a gente tem muita sobra de pedaço de bolo, ó. Sobra muito pedaço de bolo, entendeu? Então, isso não é legal. Não pode ter desperdício, tá, gente?
Aqui, como eu falei para vocês, a gente tá trabalhando para ganhar dinheiro, não para perder dinheiro, tá? Então, os meus bolos de pote, tá? Eu faço assim. Eu pego e eu faço assim, ó, com a minha massa, ó. Vou dissolvendo toda, ó, tá? Para montar os bolos no potinho, tá, gente? Eu acho que assim também fica bem mais gostoso, fica mais padronizado, tá? Fica bem padronizadinho, ó. Aí, agora, gente, tá a parte mais importante também desse conteúdo, tá? Desta aula, ó. Aqui eu pego meu bolo, eu posso já esfarelar ele todo, tá? Não tem problema nenhum, posso esfarelar ele. Se sobrar alguma parte desse bolo, tampar e levar pra geladeira, tá? E depois eu uso novamente, não tem problema nenhum, gente, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou precisar de uma balança, tá, gente? Por favor, já falei para vocês. A balança é uma ferramenta assim, fundamental, gente, fundamental para gente que está trabalhando profissionalmente ou não, tá? Não importa se é profissional ou não é. Por quê? Se não é profissional, é importante porque você tem que pesar todos os insumos que você vai usar. Se é profissional, é mais importante ainda, porque o produto que você vai levar para o seu cliente, ele tem que estar padronizado. Porque um produto padronizado, ele tem valor, gente. Uma coisa bonita, padronizada, ela tem um valor. Uma coisa feita sem padrões sem padrões de qualidade, ela não tem valor. O valor é menor, entendeu? É qualquer coisa, entendeu? Então, isso é muito importante. Aí aqui eu vou montar para vocês verem o bolo de pote. Aí, gente, assim, olha, meu bolo já tá aqui todo esfarelado, né, ó. Eu esfarelei para vocês verem, tá? Meus potinhos estão aqui também. Peraí, deixa eu arrumar aqui para vocês verem direitinho. Vou colocar aqui para não me atrapalhar, tá? E o que eu vou fazer? Eu preciso da minha balança sempre, gente, sempre. Aqui eu tenho 2 brigadeiros, tá? Eu tenho um brigadeiro branco e um brigadeiro de chocolate, tá? Chocolate ao leite, tá? E eu coloquei na manga de confeitar, tá? Que é esse brigadeiro aqui de chocolate. Eu vou falar pra vocês como eu fiz ele. Eu fiz ele com leite condensado, creme de leite e chocolate 70%, tá? Aí coloquei na panela até dar esse ponto cremoso aqui, ó. Olha, deu esse ponto cremoso, eu coloquei na manga, tá? De confeitar. Andréia, é importante colocar na manga? Gente, é importante colocar na manga. Por quê? Para você ter um produto assim, ó. Você vê quando você pega o bolo, você já vê que aqui tem uma camada de chocolate, aqui outra e aqui o brigadeiro branco. Então isso é muito importante, porque quando o cliente vir comprar o seu bolo, ele tem que ver o que ele está comprando, entendeu? Então se você coloca com a colher ou mela o copo, fica feio, um bolo pode estar gostoso, mas visualmente ele está feio, tá? Então isso é muito importante. É importante investir numa manga, sim. Gente, não é caro, tá? É muito importante investir para dar o valor final para o seu produto. André, eu vou investir na manga, mas eu não quero investir nos bicos, porque para mim agora não dá para comprar bico, porque é muita coisa. Dá certo sem o bico? Dá certo. Você pega a manga, tá? Você coloca o brigadeiro aqui dentro e você corta aqui a pontinha. Pronto, é isso, tá? Mas é importante você trabalhar com a manga ou com o saquinho, tá? É muito importante para o seu bolo ficar bem bonito, tá bom? Então, a gente vai começar assim, ó. Eu vou pegar o meu potinho, tá? Todos os bolos têm que ser pesados, gente, todos, tá? Porque o cliente não pode levar um bolo grande hoje, um bolo pequeno amanhã, um bolo bem recheado hoje, um bolo sem recheio amanhã, tá? Então tem que ser todos pesados. Aí eu vou fazer o quê? Aqui tá a minha calda, tá? Eu vou vir assim, ó, com meu brigadeiro. Vou colocar aqui no fundo
do meu copo. Primeiro eu tenho que zerar a balança, tá? Ó. Coloquei, zerei a balança, minha embalagem tem 8 gramas, tá? Aí eu venho com o meu brigadeiro aqui, tá? Eu vou colocar 20 gramas de brigadeiro, tá? Ó. 20 gramas. Aí eu venho com 20 gramas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu bolo, ó. Olha só. Eu venho com mais 20 gramas de bolo, ó. Aqui eu dou uma apertadinha, tá? Com a colher mesmo. Gente, esse processo aqui a gente tem que fazer com calma, tá? E prestar bastante atenção pra gente fazer uma coisa bem bonita, um produto bem bonito, ó. Aí aqui eu venho com o meu bolo. Aí eu venho com minha calda, pouquinha calda assim, ó, dá uma molhadinha só. Aí eu venho com outro brigadeiro, porque aqui eu vou fazer um bolo de pote de brigadeiro branco e brigadeiro ao leite, tá? Então, ó, aqui aí eu vou zerar minha balança aqui de novo, que eu vou colocar mais 20 gramas de brigadeiro, tá? Eu sempre vou trabalhar nesse bolo de pote que eu estou fazendo agora com 20 gramas, tá? Ó. Aí eu venho com mais aqui, ó. Isso, certinho. Aí eu venho com mais uma camada de 20 gramas de bolo, tá? Se você tem dificuldade aqui, você pode estar sempre zerando a balança, sempre zerando e colocando para você ver o tanto certo que você tá colocando, tá? Ó, aqui faltou um pouquinho. Aí eu molho de novo, tá, gente? Cada camada de bolo que você colocar no pote, você dá uma molhadinha na massa, tá? Porque esse bolo tem que ficar bem molhadinho, ó. Ah, eu tô até salivando, gente. Aí eu venho com mais uma camada de brigadeiro, tá? Ó, que vai dar mais 20 gramas. Sempre, o que eu tenho que fazer? Colocar sempre aqui, ó, na parede do copinho, ó. Para quem for comprar, ver que tem um recheio aqui, que o pessoal quer recheio, tá, pessoal? Ninguém quer bolo sem recheio, não. E sempre de olho na balança. Aí eu venho aqui, ó, com mais um pouquinho de bolo. Sempre na medida aqui na medidinha do copo aqui, tá, ó. E vou finalizar com o meu brigadeiro branco, tá? Molho mais um pouquinho. E finalizo aqui com o meu brigadeiro branco. Ó. Pronto. Então, gente, tem que prestar sempre atenção, porque ele tem que ficar sempre do mesmo tamanho, tá? O bolo. Aqui, acabei o bolo, tá? Aí André, eu quero fazer um bolo, eu quero colocar um produto a mais nesse bolo. Eu quero colocar um chocolate, por exemplo. Um Kit Kat. Posso colocar? Pode. Mas quando você colocar esse produto a mais que você quer colocar, você tem que cobrar por esse produto, gente. Não adianta você fazer um negócio cheio, um bolo bonito, de coisas adicionais e não cobrar, gente. Então isso é muito importante, tá? Posso colocar? Posso colocar aqui, ó. Posso colocar assim, ó. Ó. E mandar para vender, tá? Só que aí eu tenho que cobrar por esse chocolate, gente. E uma coisa muito importante, vai fazer o bolo, vou colocar assim que fica mais bonito, ó. Não esquecer de colocar a data, tá, gente? A data de validade, a sua etiqueta, tá? Porque você não sabe até onde o seu bolo vai chegar. Então, muito importante você colocar a sua etiqueta com a rede social. Olha só que lindo, gente, que ficou. Ó, que coisa linda, tá? Então, esse aqui é o nosso bolo de pote. Agora eu vou falar para vocês quanto que eu gastei para fazer esse bolo, tá? São
10 bolos de pote com essa massa aqui que eu falei pra vocês, ó. Ela rende 10 bolos, tá? O recheio que eu usei foi uma receita de brigadeiro branco e uma receita de brigadeiro de chocolate, tá? Cada receita vai uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, tá? Aí eu coloquei no chocolate, coloquei o cacau 70% e no branco não coloquei, tá? Então agora eu vou falar para vocês quanto que eu gastei para fazer esses 10 bolos de pote, vocês não vão acreditar. Pessoal, então vamos lá. Para mim fazer 10 bolos desse aqui, gente, ó, eu gastei R$28, acreditem, R$28, olha. Podem acreditar, tá? É o bolo com brigadeiro, gente. Então, eu gastei R$28. Eu vendo esse bolo, cada bolo a R$8, tá? Ó. E o total dessa aula aqui, tá? Dessa receita de bolo no pote, vai dar R$80, tá? Então, assim, ó, eu gastei 28, vendi a 8 e o total deu R$80, gente. Eu tô falando aqui pra vocês de um bolo simples, tá? Não é um bolo que eu tô usando Nutella, não é um bolo que eu tô usando frutas, não é um bolo que eu tô usando aqueles bombons bonitos, finos e chique, tá? Porque aqui você pode usar a sua criatividade. Quanto mais produtos você usar, mais você vai valorizar o seu bolo. Porém, a gente está falando de um produto que a gente está começando na nossa casa. Então, a gente não pode ficar investindo em coisas caras. A gente tem que investir no básico e de boa qualidade. Por quê? Se você fizer um brigadeiro, hoje sobrou esse brigadeiro aqui para fazer o bolo de pote, por exemplo, eu tenho só 5 bolos de pote, André, eu vou fazer uma receita inteira de brigadeiro. Você pode pegar esse brigadeiro restante que sobrar, colocar no potinho e guardar, não tem problema. Por isso que a gente está falando de produtos que a gente vende mesmo, tá? Agora não adianta você falar assim, André, você falou que eu posso colocar bombons finos, posso colocar isso, aquilo, outro, só que eu não tenho dinheiro para começar agora com isso. Então, gente, entenda, não é para começar agora com essas coisas, isso aí é para você usar a sua criatividade com o passar do tempo, porque o negócio cresce, o pessoal pede muito, tem que trabalhar com produto de qualidade. Trabalhou com produto de qualidade, fez a coisa padronizada, bonita, assim, ó, não tem erro, gente, o cliente chegou, bateu o olho, ele quer. Você posta isso aqui, ó, esse bolo no sábado. Amanhã eu vou ter bolo de pote, tal. E põe a foto. Se você não tiver um estoque grande, o cliente vai ficar sem. Porque o pessoal já começa a encomendar no sábado. Eu quero um, outro eu quero 2, eu quero 3. E vende mesmo, tá? Então, prestar muita atenção na embalagem, gente. Isso é muito importante. Quer fazer com uma embalagem mais em conta, mais simples, tá? Nessa embalagem aqui eu paguei R$1 em cada embalagem. Se você quer fazer com uma embalagem mais em conta, uma embalagem mais simples, vale muito a pena pesquisar preço de embalagem, tá? Porque essas embalagens aqui para bolo de pote tem de vários preços, tá? Tem aquelas trabalhadinhas, vários preços, então é muito legal você buscar preço, tá? Brigar pelo preço, tá bom? E assim, gente, usar a criatividade, ir com calma, que nem eu tô falando para vocês, não adianta vocês fazer bastante, vai com calma, vai oferecendo o seu bolo caseiro, tá? E vai falando pro seu cliente que você também tem bolo de pote. Eu também tenho bolo de pote, se quiser é só chamar que tal dia eu tenho, marca um dia da semana. Eu só vou fazer bolo de pote só no sábado. Aí você fala pro seu cliente, de sábado eu tenho um bolo de pote. Aí o cliente já sabe que você tem de sábado. Quando você já tiver uma boa clientela, você pode colocar sábado e domingo. Aí, automaticamente, os outros dias vai abrir, né? O cliente vai começar a pedir na sexta, o cliente vai começar a pedir na quinta-feira. E aí, vai mudando o rumo do seu negócio, tá? Mas vamos começar devagar, com a certeza que dá certo, gente, porque é uma coisa que eu faço, é uma vivência minha e no final do mês vocês podem ter certeza que é muito mais que 6.000, tá bom? Muito obrigado
Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa o joinha, se inscreva no meu canal. Se tem alguma amiga aí que precisa trabalhar, que precisa ter uma renda extra ou ter uma renda fixa, compartilhe esse vídeo, tá bom? Beijo, beijo, Deus na frente sempre!